A nossa agenda de hoje, então, a gente vai ver as melhorias, a legislação e a inovação que foram liberadas nessa sprint. Então, a gente vai ver a auditoria médica ali, algumas melhorias de usabilidade. Ali no autorizador web, as melhorias no processo de check-in. E ali na legislação, ordem de serviço com regras de auditoria. E, por fim, ali as nossas conversões X, que são as inovações que a gente está liberando também nessa sprint. A gente fez ali algumas melhorias de usabilidade na auditoria médica, que eu vou pedir ali então para o Jean estar detalhando um pouquinho melhor e apresentando para a gente. Boa tarde, pessoal. Só vou trocar a apresentação aqui para outra tela. Vou acessar uma guia aqui. Então, como o Luiz comentou, foram algumas melhorias aqui na questão de usabilidade, né? Então, a primeira delas é que tinha um botão dados beneficiário aqui nesses botões de ações, e a gente removeu ele, e aí ele passou a ser um link aqui no nome na carteira do beneficiário. Então, agora a gente não vai mais ter aquele botão, mas quando clicar aqui vai acontecer a mesma coisa que fazia antes, que é direcionar lá para a tela da consulta unificada de pessoas. Aí aqui ele vai poder visualizar as informações do beneficiário, assim, da mesma forma como era antes. Só mudou que em vez do botão, agora vai ser um link aqui no nome do beneficiário. Além disso, daí, como a gente removeu aquele botão que estava aqui, a gente abriu espaço para colocar esse realizações, que foi um pedido de alguns clientes. Então, quando eu acessar ali o realizações, eu vou ser direcionado lá para aquela mesma consulta da consulta unificada de pessoas, né? Mas na tela da realização do RC, todos os movimentos que esse beneficiário já executou. Esse aqui tem bastante movimentação, vou deixar carregar aqui, pronto. Então, a diferença é que antes eu precisava, para entrar nessa tela, eu tinha que clicar lá em dados do beneficiário e clicar aqui em movimentos. Então, agora a gente colocou um link direto aqui, realizações. O botão de autorizações, ele continua igual antes, ele leva lá para a tela das autorizações, que seriam as guias, né? E aqui a gente também fez algumas melhorias. Antes vocês precisavam acessar aqui na lupa para poder ver os movimentos daquela guia. Então, uma coisa que a gente fez foi possibilitar expandir a linha aqui para visualizar os movimentos, para não precisar acessar aqui na guia. Então, dá para ver nessa tela aqui que tem as guias, já dá para ver os movimentos. E a gente colocou também a quantidade autorizada aqui, que antes só mostrava a solicitada, então agora vai ter as duas aqui, fica mais fácil de visualizar também. E aqui dentro acho que não foi mexido nada, né? Só essa mesma tabela que aparece aqui dentro, a gente trouxe ali para fora. E também, como a gente estava mexendo aqui nos botões de ações, a gente fez algumas melhorias nos que já existiam aqui. No botão do chat, ele vai ficar desabilitado agora se não for uma guia de intercâmbio. Antes ele ficava habilitado e aí se clicava, dava um erro ali, dizendo que não foi possível abrir a sala, alguma coisa assim. Então, para evitar esse tipo de situação, agora ele vai ficar desabilitado. E o documentos X aqui também, se aquela guia ela não tiver nenhum documento vinculado, esse botão vai ficar desabilitado e quando passa o mouse em cima aqui, ele vai dizer que é porque não possui movimento, não possui documentos, né? E aqui é porque é só para guias de intercâmbio. Eu vou abrir aqui uma outra guia que habilita esses botões só para a gente ver. Essa é uma guia de intercâmbio, então ela vai estar disponível botando chat. Aí eu posso clicar ali e vai abrir a sala normal. E deixa eu mostrar uma guia aqui que tenha documentos. Essa aqui, então, ela tem documentos vinculados, daí habilita o botão, e quando eu acesso ali, ele vai lá para a tela de consulta dos documentos que foram anexados nessa guia. Isso através do Web Service Keys de envio de documentos.
Seriam essas as melhorias aqui na parte do auditoria médica. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para falar. Só para o próximo. Bom, pessoal, o próximo item a ser apresentado, então, é algumas melhorias ali no processo do check-in do autorizador web. Então, a gente fez ali algumas melhorias que visam ali flexibilizar a parametrização ali de algumas funcionalidades. Então, a Juliana vai estar mostrando para nós no detalhe agora quais foram essas melhorias. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá. Então, ali para as melhorias do check-in, a gente mudou 4 parâmetros, adicionou 4 parâmetros novos ali na manutenção associativa de prestador versus clínica, certo? Alguns já existiam, que eram propriedades, e outro é novo, que foi uma solicitação ali dos clientes que era um incômodo, tá? O primeiro deles é em relação ao registro sem a biometria, tá? Agora existe uma propriedade, um parâmetro para marcar se vai mostrar em tela ou não aquele registro, tá? A gente sabe que várias unidades eles não queriam que aquilo fosse disponibilizado para secretárias, então teve isso. O cartão virtual também passa a ser uma nova parametrização, que era uma propriedade, e ele passa a ser desvinculado da leitora, tá? Antes precisava que a leitora estivesse ativa lá nos parâmetros, e aí com essa propriedade ativa também que mostrava. Agora a gente consegue disponibilizar para vocês em tela apenas o cartão virtual, se quiserem, sem ter mais acesso à leitora. O registro sem cartão, que também é uma propriedade já existente, vocês conheciam, passa a ser por prestador e clínica, bem como o bloqueio do cartão virtual para benefício da base. Tá? São essas as quatro novos parâmetros que vai ter. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou, certo? Aqui, quando for realizar a parametrização, tá? Na aba de segurança, vai ter esses novos campos, tá? Aqui vou desabilitar a leitora para vocês verem apenas o cartão virtual. E também tirar a parte de permitir o registro sem biometria para esse prestador. Tá? Finalizando. Aqui eu tô logada como uma secretária, certo? E vou escolher aquele prestador que eu parametrizei. Certo? Ali, desabilitei a leitora, está habilitado o cartão virtual, vai aparecer só as opções de cartão virtual e registro sem cartão, caso seja ativo, né? Nesse caso está. Deixa eu pegar uma carteira aqui para gente fazer teste. Certo? Eu vou fazer um registro sem cartão. Esse aqui está habilitado também a biometria, então em seguida vai passar para a parte da coleta da biometria. Tá? E aqui a gente mostra que está só as biometrias ativas. O registro sem biometria passa a não aparecer com aquele parâmetro. Com essas alterações, a gente acabou fazendo uma SP para ajudar vocês na carga desses dados, né? Porque como é uma propriedade de valia para todos, tá? A gente criou essa SP, que quando vocês forem executar, vai ser possível parametrizar quais desses campos vão ser ativos ou inativos, né? Para todos os prestadores, tá? Aí, manualmente, depois vocês vão ter que ir por cada prestador que querem que seja diferente, parametrizar certinho e específico, certo? Então, essas funcionalidades aqui vão ficar disponíveis apenas no patch do dia 15/7, tá? Na 24071, 24037, 230112. Alguma dúvida? Só complementando, então, pessoal, essas alterações, então, essas propriedades ali, elas tinham definições globais, né? Então, quando elas estavam ativas, valiam para todos os prestadores ali, todas as clínicas. Então, ali a gente acabou flexibilizando mais a parametrização ali, trazendo para associativa prestador versus clínica, onde você pode determinar que determinado prestador tem essa funcionalidade habilitada ou não. E dessa parte, acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não? Então acho que a gente pode ir para o próximo. Só complementando ali, Luiz, eu esqueci de comentar antes, essas alterações da auditoria médica elas vão ser liberadas na release 2407, não vai sair nos patches agora daí. Isso. Beleza.
Pessoal, o próximo item aqui, então, é uma melhoria que a gente fez ali no processo de recebimento de ordem de serviço no PT Online, que agora a gente também deu uma flexibilizada para que a operadora consiga parametrizar uma ordem de serviço para que ela seja autorizada ali quando solicitada e que isso não influencia ali no pedido de autorização normal no que tange a ordem de serviço. Então, eu vou passar a palavra para o Jean, para ele mostrar um pouquinho mais um detalhe ali, como que ficou essa alteração. Bom, então, eu vou mostrar um exemplo aqui comparando um pedido de autorização normal e um pedido de autorização que venha de ordem de serviço. Então, eu tenho esse procedimento aqui, que ele está parametrizado ali como baixo risco, sim. E eu tenho aqui na ação da mensagem de automação para que ele seja negado. Aqui, ação de baixo risco, não liberar serviço. Então, numa situação de um pedido de autorização normal, esse procedimento ele vai ser negado. Então, eu vou simular aqui um recebimento de um pedido de autorização, eu vou chamar direto aqui o serviço, com aquele procedimento ali que eu mostrei, e num pedido de autorização normal. Então, aqui eu tive a resposta com indica autorização 1, que é negado. Se eu for olhar aqui, a guia foi negada por conta desse parâmetro ali. Então, o que acontece? Pode acontecer do cliente querer manter essa parametrização aqui padrão para negar, mas quando ele enviar uma ordem de serviço com esse procedimento, aquele pedido de autorização daquela ordem de serviço, ele tem que ser autorizado porque você está mandando executar, né? Você está autorizando previamente a execução daquele procedimento. Então, é ali que a gente vai entrar com as regras de auditoria, que antes, quando entrava uma ordem de serviço, um pedido de autorização de ordem de serviço, o sistema não estava considerando as regras de auditoria. Então, aqui eu vou mostrar uma regra de auditoria que eu criei, chamada autorizar ordem de serviço. Aí, o que que ela faz? Basicamente, aqui eu estou pegando qualquer ordem de serviço, estou identificando pelo campo ali o número da identificação da ordem de serviço, que trafega no PTU, e estou dizendo que qualquer requisição que vier com esse campo diferente de vazio, eu quero autorizar. Aqui, daí, pode ser criado vários critérios, pode ser posto qualquer campo que trafega no intercâmbio, mas nesse caso eu estou fazendo simplesmente qualquer ordem de serviço eu vou autorizar. Então, deixa eu ativar ela aqui. Beleza, está ativa. Então, agora, se eu mandar um novo pedido de autorização com aquele campo que eu coloquei na regra lá, que no caso é esse aqui, número de identificação da ordem de serviço, ela vai ter que autorizar mesmo que a parametrização padrão esteja para negar. Vou limpar aqui. Então, nesse caso, indica a autorização veio como 2, quantidade autorizada 1, e aqui eu tenho o número da guia que foi criada. E ela criou aqui como autorizado. Então, para esse caso de ordem de serviço, vai ser possível cadastrar a regra de auditoria aqui e ela vai ser considerada. Basicamente seria isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Se não, eu tenho até... Deixa eu mostrar aqui. Compartilhar a apresentação de novo.
A gente tem essa tabelinha aqui, até que vai estar lá na documentação, ela ajuda um pouco a esclarecer a regra. O que está em laranja aqui é o que vai ter de alteração de regra com essa liberação aqui. Então, o pedido de autorização normal, que ele não tem aquela tag número de identificação de ordem, ou os pedidos de autorização que venham de ordem de serviço, mas que não tenham regra de auditoria, eles não vão ter nenhuma alteração no funcionamento atual. O que vai mudar vai ser quando vier um pedido de autorização com essa tag preenchida, e aí pode ter a regra de auditoria lá e ele vai respeitar a regra de auditoria, ou uma autorização de ordem de serviço, que daí é o caso de triangulação, quando tem 3 unidades envolvidas ali, ele entra no mesmo processo. Fora isso, não vai ter alteração, se não tiver a regra de auditoria, segue como está hoje. Essa vai ser liberada, na verdade, no próximo patch, do dia 24/6 daí, nessas versões aqui. Seria isso desse item. O próximo item, então, pessoal, ali é sobre as nossas conversões dos serviços TIAs. Nessa sprint, então, a gente finalizou ali a conversão dos últimos serviços e a gente, então, trouxe aqui todas as mensagens que foram convertidas. Cancelamento de guia, comunicação de beneficiário, lote anexo, pedido de elegibilidade, solicitação de procedimentos, status da autorização e status do protocolo. Então, essa conversão ela não vai ter retrofit, a liberação dela vai ficar só para mídia 12.1.24.07, que tem a data ali de expedição no dia 1º de julho. Esses foram os itens, então, dessa sprint. Se alguém tiver alguma dúvida, tivesse alguma pergunta, podem falar, levantar a mão, abrir o microfone. Não tendo nenhuma dúvida, eu agradeço, então, a participação de vocês e desejo, então, uma boa tarde. Muito obrigado.